unidade 1, né, o nosso primeiro descritor que nós vamos trabalhar será História dos Currículos. Bom, dentro da História dos Currículos, a primeira pessoa que me vem para essa discussão é Lima, onde ele vai dizer o seguinte, que o currículo representa a caminhada que o sujeito irá fazer ao longo de sua vida escolar, tanto em relação aos conteúdos, quanto em relação às atividades realizadas. Ou seja, para Lima, currículo é todo esse percurso, toda essa trajetória que o aluno faz, desde lá do ensino infantil até o final da sua trajetória, né? Até as últimas das suas grades curriculares. Então, ele pode terminar no ensino médio, ele também pode terminar numa universidade, ele pode fazer numa pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então, é todo esse percurso, toda essa trajetória. Para ele, currículo significa tudo isso, toda essa nossa passagem, tudo isso que a gente adquire de conhecimento. Bom, em contrapartida, para Matos, não muito distante, mas um pouco diferente, currículo vem de uma construção histórica e socialmente determinada. E ela vai se referir a uma prática condicionadora e baseada apenas na teoria. Então, ele acredita que o currículo é mais baseado nas teorias e cumprir conteúdos curriculares, muito mais do que discutir esses conteúdos curriculares. É importante salientar mais uma vez, não cabe aqui julgar propostas, quem é melhor, quem é pior, quem está certo ou não. São ideias de pensadores que vêm falando e trabalhando com currículo ao longo de suas vidas, tá? E o que é importante? Que a gente incorpore um pouquinho de cada um desses pensadores, que a gente entenda, que a gente reflita, que é para que a gente possa levar esse currículo para a nossa sala de aula. Bom, Moreira, em 1997, ele vai dizer que o currículo ele pode ser dividido em dois aspectos. Um relacionado ao conhecimento escolar e o outro relacionado à experiência de aprendizagem. Quando ele fala em conhecimento escolar, ele acredita que o currículo ele vai se referir à transmissão de pensamento. O que está sendo transmitido? O que o professor transmite para o aluno? Por isso um conhecimento escolar, porque é uma transmissão. O professor transmitindo conhecimento para o aluno, tá? Como se o aluno fosse apenas uma caixinha, então é um depósito de informação. Eu estou depositando informações. O que esse aluno está trazendo da escola? Então é um conhecimento escolar. Em contrapartida, como uma experiência de aprendizagem, é uma troca. Então, Moreira acredita que existem essas duas formas de você interpretar o currículo, ou como apenas uma parte escolar, ou como uma experiência de aprendizagem, onde o professor discute com o aluno, resgata esses conhecimentos prévios e, através de toda uma junção da prática, da vivência, ele transforma esse currículo na escola, na sala de aula dele. Tá certo? Bom, já para Ribeiro, existem 3 definições. Então, veja, como vocês podem estar observando, nós já usamos 3 autores e estamos indo para o 4º autor. Percebam que um é muito próximo ao outro, são apenas maneiras de enxergar como o currículo está na escola. Então, você, enquanto professor, pode enxergar que o currículo é apenas seguir aqueles conteúdos e ponto final. Eu sigo o livro didático, eu sigo aquela sequência, então eu estou contemplando o que significa a palavra currículo. Em contrapartida, você, enquanto professor, pode pegar esse currículo, estudar esse currículo, trazer coisas diferentes para esse livro didático que você utiliza, discutir, pegar os conhecimentos prévios do aluno, fazer uma discussão em sala de aula, reavaliar o seu currículo, modificar, voltar, ir. Então, o currículo ele não é fixo, ele pode ser moldado à medida que o professor quiser trabalhar com esse currículo. E Ribeiro, ele vai dizer que existem, então, 3 sinônimos para currículo. O primeiro sinônimo é um sinônimo coerente, que não está errado. Ele é um sinônimo que ele vai dizer o seguinte, que currículo é o quê? Organização curricular, ponto. Em contrapartida, ele também pode dizer que o sinônimo ele tem a ver com o programa de ensino. Então, ele vai além da organização curricular, ele também modela as disciplinas. Está errado? Não. De fato, o currículo modela a disciplina e, de fato, o currículo mantém a organização curricular. Um outro sinônimo que ele diz para currículo é que ele é um conjunto de diferentes modos de pensar em investigar a realidade. Então, ele deixa de estar só no papel. Então, o currículo, ele é uma organização curricular? Ok. Ele é uma disciplina? Também está certo. Só que eu acredito, e eu acredito que vocês também, no mundo atual em que nós vivemos,
a gente tem que parar para pensar no currículo não só como seguir conteúdos do livro didático, mas sim como um conjunto de diferentes modos de pensar e investigar a realidade. Então, esse processo de discussão, esse processo de incorporar o aluno para dentro do currículo é extremamente importante. Tudo bem? Bom, eu trago mais um pensador, né? Um pensador espanhol, Sacristán. Ele tem vários livros sobre currículo e ele coloca o currículo como 3 abordagens, né? 3 definições para currículo. A primeira, também como um currículo técnico, né? Como um conjunto de matérias organizadas no curso, ponto. Então, o currículo ele pode ser técnico. Mas ele também acredita que o currículo ele pode ter uma definição reprodutora. Qual o sentido dessa definição reprodutora? Que o currículo pode manter valores da sociedade, só que ele vai reproduzir aquela sociedade. Então, o que aquela sociedade acredita, o que aquela prefeitura quer que aqueles alunos acreditem. Então, ele é apenas reprodutor. Ele não dialoga com o aluno. Ele vem uma ordem de cima para baixo, né? Ele reproduz conhecimento, ele trabalha não só como organização, ele omite opinião, porém uma opinião que é determinada pela sociedade. E em contrapartida, o Sacristán também acredita que existe uma terceira opção para currículo, que é uma opção redentora. E nessa definição, né, redentora, por que ela é importante? Porque, mais uma vez, volto a repetir, está linkado com o que hoje, o mundo atual pede que nós, professores, acreditamos, que o currículo deve envolver a todos. O currículo deve promover mudanças sociais. E isso, gente, eu vou bater na tecla do começo da nossa disciplina até o final da nossa disciplina. Nós não fazemos currículo se nós não envolvermos toda a sociedade. Tá? A gente tem que envolver os pais, a gente tem que envolver professores, a gente tem que envolver os nossos alunos. Por quê? Porque o ensino e aprendizagem é para o nosso aluno. Nós já tivemos o nosso ensino-aprendizagem, agora é o momento dos nossos alunos. E a gente sempre vai aprender com eles e eles também vão aprender com a gente. Então, se a gente entender essa relação que está em constante transformação e que essa transformação é necessária estar presente dentro da sala de aula, nós vamos continuar no mesmo modelo tradicional que talvez nós tenhamos aprendido. Bom, segundo Santos também, 2002, existem 2 vertentes para a concepção de currículo e também baseado nessa mesma discussão. Uma visão, que é a visão eficiente e tecnicista. Essa visão, como o nome diz, né, tecnicista, é uma visão técnica, né? É uma visão que visa aspecto econômico, que eu viso educar a maior quantidade de alunos com o mínimo de recursos, ou seja, é apenas currículo, é apenas organização, é um atrás do outro, segue o livro didático, segue o cronograma, o que é dado no primeiro ano é isso, o que é dado no segundo ano é aquilo. Em cada uma das disciplinas, cada um na sua caixinha, sem discussão, apenas de uma forma técnica, visando lucro, visando a parte econômica. E em contrapartida, ele acredita numa outra vertente, que é a vertente humanista ou crítica, como o nome também já diz, crítica. Por quê? Porque existe crítica. Existe um momento de diálogo, existe um momento de discussão, ele é um aspecto humano. Tá? Então, é você enxergar o currículo como algo que é social, que é para todos. Todos têm direito à educação. Por tudo isso, né? Então, currículo é cultura, política, poder, economia, prática, teoria. O currículo está envolvido dentro da nossa sala de aula. O currículo é de extrema importância para cada um de nós. Pensar em currículo é pensar além, é pensar em como produzir aulas melhores, como planejar o meu ensino, como produzir o material para o meu aluno, como trazer tudo isso para a sala de aula de uma forma muito mais prazerosa, de uma forma muito mais gostosa, de uma forma que o aluno de fato aprenda. O objetivo nosso, enquanto professor, é fazer com que o nosso aluno aprenda, com que o nosso aluno entenda o que está sendo ensinado. Não adianta eu querer ensinar para o meu aluno raiz quadrada se o meu aluno não sabe as 4 operações matemáticas. Não adianta eu querer ensinar para o meu aluno uma disciplina de física, uma disciplina de química, se ele não sabe matemática, se ele não sabe as operações, se ele não tem ideia de leitura, de escrita. Hoje em dia, nós conseguimos entender que tudo no currículo está muito entrelaçado. E por isso que a moda agora é falar na transversalidade, na interdisciplinaridade, né? Por quê? Porque isso tudo tem que estar envolvido, né? A gente tem que deixar
as coisas muito claras para o aluno, porque nós trabalhamos na mesma cidade, em diferentes comunidades, em diferentes regiões, cada aluno com as suas preocupações, cada aluno com os seus problemas, as suas diferenças, com as suas dificuldades. Então, isso é extremamente importante. É importante que o aluno entenda, tá? Todo esse percurso formativo, que ele participe desse processo formativo. Estamos num processo de formação. É necessário mostrar para o aluno que ele faz parte desse processo formativo e que ele foi escolhido para estar naquele processo formativo, que a aula é para ele, que a aula não é mais uma aula que você está dando, né? Porque às vezes a gente monta aulas ao longo da nossa vida e a gente acaba dando essa mesma aula todos os anos, sem nada mudar, independente da escola onde a gente pega a nossa atribuição. E isso é muito complicado. Por quê? Porque cada escola tem a sua própria realidade, os seus próprios alunos. Esses alunos, a gente não pode esquecer que eles trazem o quê? Eles trazem culturas próprias, eles trazem identidade própria, eles trazem dificuldades próprias, dificuldade de escrita, dificuldade de matemática, dificuldade de outras disciplinas. Cada aluno é único e a gente tem que pensar um currículo voltado para esse aluno. Sendo assim, deve, para se formar um bom currículo, mais uma vez, repetindo isso, toda a comunidade. Enquanto não entendermos que o currículo não é para ficar só no papel, mas que de fato ele tem que acontecer na sala de aula, não basta eu, enquanto professor, seguir aquele cronograma. Então, lá na primeira unidade eu tenho que falar sobre soma, na segunda unidade sobre subtração, na terceira unidade divisão. Não é só uma caderneta, não é só um papel, não é só um semanário, não é só algo que eu vou preencher, dizer que estou dando e ter a consciência de que mais da metade dos meus alunos não estão aprendendo. A ideia não é terminar o ano e terminar os conteúdos. A ideia é terminar o ano e fazer com que o aluno ganhe conhecimento. E para ele ganhar conhecimento, ele tem que ser alvo desse estudo, ele tem que ser alvo desse currículo. Por isso, é extremamente importante fazer com que o currículo tenha uma participação ativa da sociedade, do aluno, dos pais, dos professores, da equipe gestora, do coordenador pedagógico, porque se todos refletirem sobre educação, com certeza esse currículo vai ser muito mais proveitoso para o aluno, porque de fato ele vai conseguir aprender, ele vai conseguir se desenvolver e ele vai ficar animado para o próximo ano, para a próxima série, né? Por quê? Porque ele vai percebendo que esses objetivos que ele tinha, ele está conseguindo superar. Tá certo? Então, vejam bem, falamos em várias concepções, usei aí 5, 6 autores para vocês, Moreira, Silva, Sacristã. Não existe certo e errado. Vejam, existem concepções, existem maneiras de pensar currículo. Você, enquanto professor, pode escolher o técnico, dei, pronto, acabou, cumpriu com o meu papel de professor, ou você pode fazer um currículo humanista na sua escola, um currículo pensado para o seu aluno, com a identidade do seu aluno, para que ele possa, então, ele incorporar um novo currículo e significado na vida dele.